Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe poderosamente. O vídeo de hoje fala sobre dízimo. Vamos falar de dízimos, certo? E para falar de dízimo, eu tenho que começar logo com a palavra do Senhor. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 em diante, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, repetindo, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Vou ler novamente o versículo 3, que diz: E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Meus amados irmãos, esta palavra, o capítulo 2 começa falando que entre o povo houve falsos profetas. Entre o povo antigo houve falsos profetas. Como também não será diferente nos dias de hoje. Haverá também falsos doutores. A Bíblia declara que haverá também falsos doutores que introduzirão heresias de perdição e negarão o Senhor Jesus, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repentina perdição. Essa perdição virá sobre eles. O castigo deles virá. Aqueles que fazem negócio, que olham para a igreja e vê a possibilidade, sabe, de negociar a igreja, de ganhar dinheiro, de ficar ricos, sabe, de poder ganhar muito dinheiro e viver uma vida regalada, viver uma vida de muita abundância, usando o dinheiro dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Certo? Os queridos, a perdição desses tais que olha para a igreja e vê a possibilidade de arrecadar dinheiro após dinheiro, a recompensa deles virá do Senhor. Pode acreditar. Eles introduzem heresias de perdição. Introduzem Malaquias 3:10 e outros diversos capítulos e versículos da Bíblia, da Antiga Aliança, que fala de dinheiro, que fala, não de dinheiro, que fala de dízimo, porque o dinheiro não é dízimo. Deus nunca cobrou dízimo em dinheiro. Deus nunca cobrou dízimo em prata. Deus nunca pediu para o seu povo levar dízimo em ouro, mas somente em frutos do campo, plantações, crias de animais.
certo? Vamos lá, meus queridos irmãos, não temos tempo a perder. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho aqui um estudo, né, passado a punho, na caneta. Tem coisa melhor do que estudar a palavra de Deus. O estudo diz assim: este estudo contém informações reveladoras sobre a doutrina do dízimo. Dependendo do grau de aceitação como sendo uma verdade absoluta e incontestável, a forma como lhe foi ensinado estas informações poderão deixá-los consternados e indiferentes. Porém, isso não mudará o real sentido dessa prática já arraigada na mente de muitos cristãos. Verdade que é o pesadelo de muitos poderes religiosos, esta verdade, caso seja catada pelos milhões de fiéis ao redor do mundo. Qualquer um que questione uma doutrina que há séculos tem sido declamada como sendo sua prática um princípio fundamental para uma vida irrepreensível, aos olhos de Deus, será estigmatizado, uma vez que a mesma já se tornou um dogma. Faço saber que não sou contra a prática da contribuição, e sim a maneira como se é ensinado, fugindo totalmente das verdades bíblicas. A maneira como o texto, sem contexto, do livro de Malaquias 3, capítulo 3, verso 8 ao 10, é usado a fim de constranger os não dizimistas a mudarem seus conceitos e deixarem de serem ladrões, aterrorizando-os com a possibilidade do demônio devorador destruir as suas vidas e de serem amaldiçoados. O caráter da pregação de alguns ministros que utilizam mais tempo no culto pregando os benefícios de ser ou não ser dizimistas do que a exortação ao arrependimento, conversão, amor, misericórdia e graça. Deturpação de textos como em Mateus capítulo 23, verso 23, onde alguns excluem o teor, a essência e a ideia original do sermão de Jesus. A hipocrisia dos fariseus, a hipocrisia dos escribas e fariseus, fazendo ao invés disso uma maquiagem, fugindo do foco e moldando o texto para sustentar suas afirmações. A forma quase convincente de introduzir rituais, cerimônias e preceitos judaicos fundamentados na lei de Moisés, no meio do evangelho, fundamentados na graça. Tudo isso é contristador, meus amados irmãos. Tudo isso é contristador. Enveredar-se num assunto tão complexo, sem antes entender a instituição e o propósito do dízimo, é o mesmo que querer apagar incêndio com gasolina. É a mesma coisa. A primeira referência encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 14, verso 18 ao 20, onde Abraão dá ao sacerdote Melquisedeque o dízimo dos despojos da guerra. Depois disso, no capítulo 28, versículo 20 ao 22, Jacó faz um voto com Deus, dizendo que se o abençoasse em sua jornada, lhe daria o dízimo. Nesta época, porém, o dízimo ainda não havia se tornado um preceito de Deus aos israelitas, algo que só veio acontecer 430 anos depois, certo? Algo que só veio acontecer 430 anos depois. Podemos procurar no livro de Levíticos. Temos que provar, né? A Bíblia tem que ser lida. Só podemos provar alguma coisa se abrirmos a Bíblia. Levíticos capítulo 27, verso 30 ao 34. Levíticos capítulo 27, verso 30 ao 34. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias. Em Levíticos
capítulo 27, verso 30 ao 34. Tá bom? Também, todas as dízimas do campo, olha, do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas, criações, viu? E ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel. E detalhe, era para os filhos de Israel, viu? Não era para os filhos do Brasil, não. Da Argentina, do Paraguai. Era para os filhos de Israel. Mandamentos, preceitos para os filhos de Israel. E eram vacas, criações de animais. Eram os frutos do campo, o dízimo que Deus fala aqui. Pode analisar a sua Bíblia em Levíticos capítulo 27. Tá certo? Levíticos capítulo 27. Tá bem claro. Verso 30 ao 34. Tá bom? Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Olha, não foi no Monte da Sabiaguaba, não. Sabe? Não foi ali naquela serra ali do Pacatuba, não. Foi no Monte Sinai. Não existe Sinai, Monte Sinai aqui no Brasil, não. É lá em Israel. Viu? Tá bom? Vamos lá, meu. Vamos deixar de ferir a Constituição. Tá bom? Quando muitas vezes os pastores não obedecem nem às regras da Constituição brasileira. Sabe? Já não basta ferir as regras, muitas vezes, de Constituição brasileira. Aí quer ferir as regras da Constituição da antiga aliança de Israel. Viu? Vamos lá. Números capítulo 18. Números capítulo 18, meus amados irmãos. Números capítulo 18 diz assim. Estou falando de algo que só veio acontecer 430 anos depois de Abraão. Ele diz que Abraão levou não era nada obrigatório. Certo? Era voluntário. O dízimo de Jacó. Jacó, quando prometeu dar o dízimo do Senhor, se fosse abençoado, e se em seu caminho desse tudo certo, certo? Ele iria, sim, dar o dízimo de todas as bênçãos que o Senhor deu a ele. Detalhe, depois, ninguém vê Jacó na continuação de dízimos, não. Tá certo? Pode procurar. A vida de Jacó foi só uma vez. Tá bom? Vamos lá. Números capítulo 18. Para depois não dizer que eu estou mentindo. Tá certo? Não dizer que eu estou mentindo, meu povo. Porque tem muitos maquiavélicos, pastores maquiavélicos, falsos doutores. Tá bom? Que gosta de usar de muita mentira para enganar o povo e para querer torcer as palavras que nós falamos. Então, tá tudo provado aí, tá bom? Vamos lá. Estamos usando a Bíblia, luz da Bíblia para provar tudo. Vamos lá. 18 do verso 21, Números capítulo 18, do verso 21 ao 32. Que diz assim: E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morra. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação,
e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão, porque os dízimos dos filhos de Israel que ofereceram ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, pertence aos levitas, viu? Pertence também aos levitas. Porquanto os dízimos pertencem aos levitas, viu? Aqui a Bíblia dizendo. Oh, glória a Deus. Porque os dízimos dos filhos de Israel que ofereceram ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas, e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecerei uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos, e contar-se-á a vossa oferta alçada, como grão de eira, e como plenitude do lagar. Contação. Assim também ofereceis ao Senhor uma oferta alçada, de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, do melhor delas, a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira, da plantação, e como novidade do lagar, se contará aos levitas, e o comereis, dízimo é alimento, viu? E o comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vosso galardão é pelo ministério da tenda da congregação, pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel. E não profanarei as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então, dízimo tinha um endereço, tinha para quem ser levado aquele dízimo, tinha as pessoas apropriadas para receber, tá certo? Era uma tribo chamada Levi, tribo de Levi, lá em Israel, meus queridos. Deuteronômio capítulo 14, verso 22 ao 29, vai definir bem para você, vai especificar o que é, viu? O que é o dízimo, certo? Deuteronômio capítulo 14, Deuteronômio 14, verso 22 ao 29, que diz assim, o epígrafo diz assim, os dízimos para o serviço do Senhor. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, viu? De que cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe habitar o seu nome, Jerusalém, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, as uvas, do teu azeite, das oliveiras, e os primogênitos das tuas vacas, animais, das tuas ovelhas, também são animais, para que aprendas a temer ao Senhor, teu Deus, todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali, por o seu nome, é o momento que vai falar de dinheiro. Mas veja o que é que vai acontecer com o dinheiro quando chegar lá em Jerusalém. Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus,
aquele dinheiro, quando o dizimista chegar lá, em Jerusalém, que era a cidade escolhida do Senhor para fazer habitar o seu nome, para levar os dízimos e ser entregue, né? Mas ele diz aqui, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Aquele dinheiro darás, o próprio dizimista darás, por tudo que desejar a tua alma. Por vacas, ele tem que comprar vacas de novo, ele tem que transferir aquele dinheiro, ele tem que desmanchar aquele dinheiro de novo, novamente, em animais, em bebidas, em cereais, em alimentos, tá certo? Não pode ser entregue o dinheiro para o sacerdote, Deus não deu essa ordenança. E aquele dinheiro darás, darás, por tudo que desejar a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali, perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Olha, o dizimista também poderia usufruir, certo? Porém, não desamparais o levita, olha, lembrando do levita de novo, Deus é justo. Porém, não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, o dízimo era também anual, ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano, e recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança contigo, nem parte nem herança, nem tem herança contigo. E o estrangeiro, e o órfão, olha só, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos que fizeres. Então, meus amados, vemos aqui que Deus jamais ordenou que fosse entregue dinheiro em forma de dízimo nas igrejas. Se Deus não deu ordem para que fosse entregue dinheiro em forma de dízimo em Jerusalém, quanto mais aqui no Brasil, nos Estados Unidos, lá na China, lá no Japão. Não. Temos que saber entender a Bíblia, meus irmãos. Certo? Temos que saber. Meus amados irmãos, esta é só a primeira parte de uma série de vídeos que vamos falar só sobre os dízimos. Certo? Eu preciso que você me ajude. Deixe seu like, se inscreva, porque vamos fazer uma série. Aperte o sininho. Vamos fazer uma série sobre dízimos, só sobre dízimos, um assunto só sobre dízimos. Que Deus vos abençoe e a paz do Senhor.